Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma semana turbulenta, volátil. Começou com um choque de realidade. Depois de um dezembro eufórico, os investidores começaram a escutar, a ouvir os alertas dos maiores bancos centrais do mundo. E isso doeu e derrubou as bolsas. Depois, a cavalaria da tecnologia chegou e resgatou as bolsas. Pelo menos lá fora, né? O S&P e o Nasdaq bateram touro de ouro, máxima histórica. Mas por aqui, as preocupações com o rombo fiscal derrubaram a bolsa pela terceira semana seguida. A gente descobriu que o frio polar não é nada bom para os carros elétricos. O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o dono da Tesla, deve estar pé da vida. Eu já explico melhor. A China também trouxe más e boas notícias. E a geopolítica está estressando os investidores até mais que a própria economia. Mas quem riu à toa essa semana foi o Donald Trump, que ganhou de lavada dos rivais nas primeiras prévias republicanas e está caminhando para entrar na disputa da Casa Branca em novembro. O Ibovespa B3 terminou a semana com os 2,5% de queda, acima dos 127 mil pontos, enquanto o dólar subiu mais do que 1% e voltou para cima dos 4,90. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto: balde de água fria dos bancos centrais. O começo da semana ficou marcada por vários dirigentes dos maiores bancos centrais do mundo abrindo as cartas, jogando limpo, avisando todo mundo que os juros não vão cair tão cedo como todos estão achando. E isso fez as apostas de pessimismo quanto aos juros dispararem. Primeiro foi um diretor do Banco Central dos Estados Unidos, depois foi a chiquíssima presidente do Banco Central Europeu, a senhora Christine Lagarde, em Davos. Ela falou e deu a entender que estava preocupada com as expectativas do mercado, dizendo que achar que os juros vão cair rapidamente não estava ajudando a luta dos bancos centrais contra a inflação. Vários outros diretores dos bancos centrais seguiram no mesmo tom. Antes das falas, o mercado estava otimista e as apostas na Bolsa de Chicago, a CME, mostravam uma boa probabilidade de 6 cortes de juros dos Estados Unidos esse ano, mesmo com o Banco Central americano sinalizando apenas 3. Depois das falas de todo mundo, as apostas em Chicago mostram que os investidores agora esperam apenas 5 cortes de juros nos Estados Unidos esse ano. E se os juros não caem, quem cai é a Bolsa! E as bolsas caíram segunda, terça e quarta por conta disso. Segundo ponto: Fórum Geopolítico Mundial. Esqueçam taxa de juros, inflação, recessão. Esse ano, os receios econômicos que geralmente preocupam a elite global no encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos ficaram em segundo plano pela primeira vez na história. Os destaques do fórum, que dura uma semana e foi nesta semana, foram a guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, a Guerra Fria, né, entre o Ocidente e a China, as eleições dos Estados Unidos, as eleições na Índia. Bom, para os líderes de governos e empresas é uma grande mudança, já que o mundo antes era dominado principalmente pelas forças financeiras. Mas em 2024, o Fórum Econômico Mundial virou Fórum Geopolítico Mundial. E a geopolítica assusta mesmo, gente. A crise no Mar Vermelho piorou. A gigante da navegação Maersk alertou para problemas que podem durar alguns meses. Os Estados Unidos conduziram uma série de outros ataques, né, contra alvos Houthi no Iêmen, né? Já que os rebeldes não param de atacar os navios americanos e ingleses lá no Mar Vermelho. Aliás, hoje o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não vai parar os ataques. O Irã atacou os rebeldes no Paquistão. O Paquistão revidou e realizou ataques militares contra alvos separatistas como resposta. A OTAN disse que vai mobilizar 90 mil soldados e 1.200 veículos no maior exercício militar desde a Guerra Fria para simular um ataque russo à Europa. O presidente de Israel disse que se ele não estivesse lá, o próximo alvo seria a Europa do Hamas e depois da Europa seria os Estados Unidos. Bem, meus amigos, a água tá fervendo. Terceiro ponto: China.
A China divulgou vários dados econômicos ruins nesta semana, como o pior crescimento da sua economia em 34 anos. Em 2023, o PIB só expandiu 5,2%. Mas é outro número que estampou as manchetes por lá e preocupa mais aos chineses. A queda da população chinesa no ano passado. A população de 1,4 bilhão de pessoas encolheu quase 3 milhões em relação a 2022. Embora seja pouco, né, isso não seja muito importante, não seja, né, um motivo para apertar o botão do pânico, se esse encolhimento populacional continuar, pode ter consequências econômicas negativas, né? A diminuição da população, se não for revertida, pode ter consequências a longo prazo no potencial de crescimento da economia chinesa, que é a segunda maior economia do mundo e o nosso maior parceiro comercial, nosso maior cliente. Bom, menos consumidores, crescimento mais baixo. Quarto ponto, frio congela interesses por carros elétricos. O frio polar que está assolando os Estados Unidos virou o inimigo número 1 dos carros elétricos. Péssima notícia para o Elon Musk, dono da fábrica, né, de veículos elétricos Tesla, o homem mais rico do mundo. A sensação térmica despencou para quase 30 graus negativos em Chicago, por exemplo. E as temperaturas baixas não só fazem as baterias descarregarem mais rápido, como reduzem a autonomia dos carros elétricos. Os donos de Teslas estão irritadíssimos em Chicago. O Elon Musk precisa estudar o caso lá de Chicago para evitar uma aversão aos carros elétricos em locais frios. E não é só o frio que tem tirado o interesse por carros elétricos. A empresa de aluguel de carros Hertz anunciou que vai vender cerca de 20 mil veículos elétricos da sua frota, incluindo Teslas, e vai voltar para carros a gasolina, a combustão. Isso apenas 2 anos depois de fechar o acordo com a Tesla, porque os elétricos, de acordo com eles, têm uma manutenção muito mais cara do que os carros normais e qualquer colisão corriqueira é caríssima para arrumar. Em outros sinais de que a demanda por carros elétricos tem esfriado, a GM e a Ford recuaram nos seus planos de produção de automóveis desse tipo. Na Alemanha, as vendas de carros totalmente elétricos colapsaram em dezembro, caíram 50%, e os híbridos caíram gigantescos 75% as vendas. Quinto ponto, Trump aniquila rivais nas primeiras prévias do Partido Republicano. Só deu Trump. O ex-presidente americano ganhou com força as prévias de Iowa para ser o candidato do Partido Republicano na corrida da Casa Branca em novembro. Ele teve mais de 50% dos votos, mais votos do que todos os outros candidatos juntos. Ficou a 30 pontos na frente do segundo colocado. Foi um recorde do Trump. Né? Ele falou, né, sobre as prioridades do seu novo mandato. Disse que extrair petróleo, blindar a fronteira, né, que está sendo invadida por milhões de pessoas, de acordo com ele, combater o crime, resgatar a economia e acabar com a dívida pública. Disse ainda que, se fosse presidente, a Rússia jamais teria atacado a Ucrânia e nem Israel teria sido atacado pelo Hamas. E para a semana que vem vai ter decisão de juros na Europa, vai ter a prévia da inflação aqui no Brasil, a divulgação da inflação preferida do Banco Central americano, o PCE, além do PIB dos Estados Unidos. Eu sou Pablo, tenha um lindo fim de semana em família. Boa noite, vai Torinho!